não sei se a Mayara vai lembrar, que tinha uma questão falando de registro que era perguntando se podia imprimir, e aí a princípio você pensa que não pode, só que ela deu uma condição lá que parece que podia, acho que é porque não tinha registro online, eu não lembro, Mayara, tu lembra? Era alguma coisa nesse sentido. Aí perguntava também se podia tirar foto do prontuário, coisinhas assim, que a gente tem um senso que não pode. Sim, pois é. Essas questões aí de processo de enfermagem e de registro, elas vão ser mais intuitivas. E de processo de saúde e doença, eu não lembro de nenhuma questão sobre. Eu acho que ela dá mais para introduzir mesmo esse assunto, né, de exame físico, de sinais vitais e tudo mais. Mas, enfim, a gente vai começar aqui. Calma Pode aí, passar, Bia. né? Hã? Eu lembro que de processo de enfermagem caiu uma questão que a gente até botou parecido na revisão, que era de circular os problemas de enfermagem, aí falar quais são Sim. as etapas que estavam faltando, enfim, coisas assim. Mas ela não pega tanto como esses outros. Pois pronto, pode passar aí, Mayara, para a gente poder iniciar. Pronto, gente. Sobre a questão da biossegurança, vocês precisam mesmo saber e ficar atentos em relação a isso, porque é uma questão muito importante dentro do hospital e é uma coisa que vocês vão ver ele, Rose, pegar muito no pé, principalmente quem for ficar em estágio com ela. Mas, enfim, a biossegurança vai ser todas as medidas de prevenção que elas devem ser utilizadas na assistência a todos os pacientes, na manipulação de sangue, excreção, secreção, mucosas e pele não íntegra. Então, esse símbolo que vocês estão vendo aí no fundo é o símbolo de risco biológico, né, de probabilidade de exposição ocupacional a agentes biológicos. Vocês vão ver muito pelos lixeiros dos hospitais que vocês vão passar, alguns com esse sinalzinho, né? Onde você vai descartar neles máscara, é, luva. Seringa não, porque seringa você descarta na Descarpac, mas eu vou falar dela mais pra frente. Pode passar, Mayara. Bem, isso aí eu acho que é o básico mesmo, a coisa que todo profissional de saúde tem que saber em questões de biossegurança, que é a higienização das mãos. Essa higienização das mãos, a gente pode fazer tanto com álcool 70, que é germicida e vai diminuir a transmissão de patógenos, como a gente pode fazer também com água e sabão. Essa com água e sabão, a gente tem alguns momentos muito importantes que a gente precisa fazer ela. Quando as mãos estiverem visivelmente sujas, antes e depois de algum procedimento estéril, como por exemplo, uma passagem de sonda vesical, você precisa fazer a higienização com água e sabão. Ao chegar e sair do local, e quando você entra em contato com áreas próximas ao paciente, porque ele pode ter secreções e tudo mais dele. E uma coisa muito importante que vale lembrar também é a NR32, né, a norma regulamentadora. Ela tem algumas diretrizes para nós, profissionais de saúde, e a mais importante é de manter justamente essa questão das unhas limpas e cortadas, dos cabelos presos e sem adornos, galera. Você... Alguém levantou a mão? Eu queria perguntar se durante as práticas vocês tiveram que usar toucas também. Durante as práticas, ou a prática ou o estágio? O estágio. No estágio, Era muito relativo. O professor Cairo não é, cobrou tanto da gente, mas a ele e Rose gostava que a gente usasse. Então a gente sim, usava mais na prática, no estágio com ela. Obrigada. nada. Sim, gente, vocês precisam dar o exemplo. Vocês vão ver muita coisa errada dentro do hospital, mas isso não significa que vocês podem fazer igual. Vocês vão ver, às vezes, um povo com brinco, com relógio, com
uns birimbelo no crachá, na roupa, na Crocs, enfim, vocês vão ver muita coisa. Mas não façam igual, sejam a diferença mesmo dentro do hospital. E aí embaixo na imagem tem a sequência, né, da higienização das mãos. Começa ali pela palma, depois vai para o dorso das mãos, o espaço entre os dedos, o polegar, a articulação, depois unhas e extremidade dos dedos e os punhos. Vocês sempre fiquem praticando isso aí, até quando vocês forem lavar as mãos normalmente, porque você acaba pegando uma prática. Mas lá nos hospitais, sempre em cima da pia, onde a gente costuma lavar a mão, tem sempre um esqueminha da ordem, caso você esqueça. Pode passar, Mayara. Peraí, gente, só um minutinho. Sim, gente, voltando. Outro ponto também muito importante dentro da biossegurança, por parte de nós profissionais da saúde, é o uso dos equipamentos de proteção individual, ou os EPIs, né? Porque eles vão reduzir a questão da exposição a sangue e fluidos corpóreos, então, jaleco, protetor facial, óculos de proteção, máscara N95, máscara cirúrgica, luvas limpas ou estéreis e avental cirúrgico são algumas das coisas que vocês vão ver que fazem parte desses equipamentos. Pode passar, Mayara. Bem, e aí cada um desses equipamentos, eles precisam ser usados obrigatoriamente em certos momentos, por conta dessa questão dos tipos de precaução. A gente tem a precaução padrão, que é a que você vai usar em todos os pacientes, que é fazer a HM, que é a higienização das mãos, e o uso de EPIs, como jaleco, dependendo do que você for fazer. Às vezes é necessário uma luva, enfim. E tem as precauções de contato. Essa precaução de contato, ela vai ser indicada para doenças que são transmitidas por contato direto com o paciente. Então, nesse caso, vai ser necessário que o profissional de saúde use avental e luva, são os essenciais. E, geralmente, vai ser por doenças que são ali causadas por bactérias oportunistas, pseudomonas ou estafilococos, essas daí. E tem as precauções por gotículas, para as doenças transmitidas por gotículas expelidas ao falar, tossir ou respirar. E aí, nesse caso, é recomendado não, é obrigatório que tanto o paciente como o profissional estejam usando máscara, mas aquela máscara cirúrgica, que é mais simples, que é para prevenir doenças como H1N1, rubéola e meningite. E a última precaução é a precaução por aerossóis. Essa é para transmissão aérea por partículas suspensas. E aí, nesse caso, já é diferente da de gotículas. O profissional, é importante que ele esteja usando uma máscara N95, porque ela é mais reforçada, e o paciente apenas uma cirúrgica, mas o profissional tem que usar uma mais reforçada, porque nesse caso, os aerossóis, eles são partículas muito, muito pequenas que poderiam passar pela máscara cirúrgica, e por isso que precisa desse reforço, para evitar a transmissão de doenças como tuberculose, sarampo e Covid. E essa questão da manipulação de perfuro cortantes, que eu falei para vocês, né? Aqui é só alguns pontos para vocês se lembrarem de que agulhas, agulhas que são usadas, elas sempre devem ser descartadas desencapadas. Não é para você, depois de usar a agulha, reencapar ela. Isso é mais pelo risco de, quando você for encapar a agulha, você acabar se furando, né? Então, você joga ela dentro da Descarpac sem o encape mesmo. E essa montagem da caixa, o fechamento e troca, ela é responsabilidade da enfermagem, viu? Pode passar. E aí a gente também vai ter
alguns procedimentos para controle de infecção que vai auxiliar, né, tanto no controle como na prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, que são as IRAs. E aí a gente vai ter procedimentos invasivos, micro-organismo resistente a fármacos, que a gente precisa ter esse controle. E aí um dos procedimentos vai ser a asepsia, que é o conjunto de medidas que previne a contaminação. E aí a gente vai ter dois cenários. No cenário clínico, a gente vai usar a higiene das mãos, vai fazer uso de luvas limpas e a limpeza do ambiente. Na cirúrgica, a gente vai evitar a contaminação de uma ferida aberta, então a gente vai isolar a área operatória de um ambiente não esterilizado, como usando um campo estéril. Na cirúrgica, a gente sempre vai tentar impedir a contaminação de algumas áreas estéreis. Na asepsia, ela não vai, como é a palavra? Não vai ter ausência 100% dos patógenos, mas ela vai reduzir consideravelmente. E aí a gente tem os princípios da asepsia cirúrgica. A professora ela não cobra isso na prova, mas a gente precisa saber disso para a prática em si. Objeto estéreo só pode ser tocado por outro objeto estéreo. A gente fez muito isso lá no HGV, só podia pegar num curativo estéreo de luva estéreo, só podia manusear todo aquele curativo se tivesse luva estéreo. E aí, campo estéreo só tem objetos estéreos, dentro de campo estéreo não pode ficar nenhum outro objeto que não for estéreo, porque senão vai contaminar aquele campo. Objeto estéreo ou campo abaixo do raio de visão ou abaixo da cintura é considerado contaminado. Objeto ou campo estéreo pode ficar contaminado se ele ficar exposto muito tempo ali, exposição prolongada. E a superfície estéreo, mais uma superfície molhada, vai contaminar tudo. Fluido flui na direção da gravidade, e extremidades do campo estéreo ou recipiente estéreo são consideradas contaminadas. E aí, continuando sobre os métodos de controle de infecção, a gente tem a antisepsia. Esses termos a gente acaba se confundindo muito, mas a gente não pode esquecer que a asepsia é a questão de lavagem das mãos, uso de luvas, e a antisepsia é o uso de antissépticos em tecidos vivos, por exemplo, o álcool 70. Então, se a gente for passar álcool na mão, é antisepsia. Se a gente for limpar para fazer um acesso, é antisepsia. E aí, a desinfecção, que é a destruição completa de todos os micro-organismos, incluindo esporos, que é o método mais comum aqui, a autoclave, que é o calor úmido sob pressão. A desinfecção é mais a esterilização. E aí tem níveis de itens. Itens críticos são aqueles que vão penetrar tecidos estéreis, por exemplo, instrumentos cirúrgicos. E aí eles precisam passar por uma esterilização mais rigorosa. Semicríticos, que eles entram apenas em contato com mucosas, por exemplo, os endoscópios, eles não precisam passar por uma esterilização tão rígida como os objetos críticos. Aí eles vão passar só por uma desinfecção de alto nível. E os não críticos são objetos que têm contato com a pele íntegra, como o estetoscópio, que aí a gente faz só a desinfecção com álcool 70, né, algo mais simples, não precisa esterilizar realmente, não o autoclave, por exemplo. Pode passar aí, Mayara. Pessoal, a gente vai entrar agora na parte de exame físico, né? Que vai ser todo o método pelo qual vocês vão avaliar aquele paciente. E aí, para introduzir, a gente precisa falar das posições em que existem, né? O paciente pode estar sentado, eu não coloquei a imagem aí, mas é uma posição. Tem o decúbito dorsal, supinação, quando ele está com a barriga virada para cima. Quando ele está com a barriga virada para baixo, decúbito ventral ou pronação. Tem a posição de Fowler,
que é com a cama em 45 graus, que é geralmente para pacientes que estão vomitando ou estão com falta de ar. Essa posição ela dá um conforto maior. Tem o semi-Fowler, que vai ser menos quando a cama está menos de 45 graus, e o Fowler alto, que é quando está mais de 45 graus. Tem a posição de Sims, que é um decúbito lateral, né? O decúbito lateral, como vocês podem ver aí, é quando a pessoa fica deitada de lado. Só que a de Sims, ela fica com a perna fletida, né? Ela fica do lado esquerdo e com a perna fletida, geralmente é usada para procedimentos de lavagem intestinal. Tem a litotômica, que é ela é muito parecida com a ginecológica, que a pessoa fica só com as pernas abertas, mas com os pés apoiados na cama. A diferença é que a litotômica, ela tem essa parte da cama em que a pessoa fica, que é justamente para apoiar as pernas. Tem a de Trendelenburg, que a pessoa vai ficar nessa posição de perna elevada e de cabeça baixa. Geralmente, é muito comum você ver no caso de pessoas que fizeram cirurgias de varizes ou cirurgias cardíacas. Pode passar, Mayara. Sim, aí a gente entra agora na parte das semiotécnicas. A primeira semiotécnica que a gente vai ver é a inspeção, né? Que é fazer a exploração, né? A partir da nossa visão. Essa inspeção, ela pode ser panorâmica, você pode olhar um todo, ou ela pode ser mais localizada, por exemplo, se eu estiver olhando só uma ferida, aí ela vai ser localizada. Tem que ter iluminação adequada. Se você for olhar alguma cavidade, é preciso de uma luz extra. E o que é que você vai analisar na inspeção? Você vai analisar características como forma, cor, tamanho, simetria, posição, ver se tem ali, naquele local que você está analisando, alguma anormalidade. E da inspeção, ela é o mais básico, só isso. Agora, entrando na palpação, ela já é um pouco mais extensa. Essa palpação, ela pode ser superficial ou profunda, e nela vocês vão avaliar espessura, consistência, sensibilidade à dor, dureza, elasticidade e o edema. E ela tem algumas variantes, né? Tem a palpação em que você espalma só com uma mão. Nessa palpação vai ser mais para vocês sentirem textura ou temperatura também. A outra palpação, que é a com uma mão sobre a outra, ela já é a profunda. Nesse caso, vai ser para vocês sentirem se tem alguma massa ali naquele local que vocês estão palpando, se a pessoa está sentindo dor, porque ali quando você palpar, ela vai mostrar algum sinal de dor. Polegar e indicadores em pinça na pele, tipo como se fosse beliscar, mas não beliscando realmente, né? Lógico. É para ver questão de elasticidade da pele ou o turgor. Se essa pele, quando você faz a pinça e solta, se ela demora para voltar, pode indicar que aquele paciente está desidratado. Tem também a palpação com o dorso dos dedos ou das mãos, que também é para sentir temperatura, tipo quando sua mãe coloca os dedos na sua testa para sentir se você está com febre ou não. Distopressão, que pode ser feita com indicadores ou com o polegar, é a partir dela que você vai verificar sinal de edema, né, que é o sinal de Godet. Uma cruz é 2 milímetros, né, quando 2 milímetros de profundidade, vai ser uma cruz. 4 milímetros, 2 cruzes, 6 milímetros, 3 cruzes e 8 milímetros, 4 cruzes. E aí, quando vocês forem colocar lá na evoluçãozinha de vocês, se foi uma de 2 cruzes, vocês vão escrever dessa forma que está no exemplo. 2 cruzes barra 4 cruzes. E, por último, da palpação, tem essa bem específica, que é a fricção com monofilamento de algodão. Você vai friccionar esse monofilamento, na verdade não é de algodão, é ou algodão. Você vai friccionar no pé do paciente, por exemplo, para aqueles pacientes que são diabéticos, eles perdem, para avaliar a sensibilidade da pessoa ali naquele membro. Pode passar, Maia.
Bem, aí na percussão, que é a outra semiotécnica que a gente vai ver, ela vai ser a percepção de um som ou vibração através de um golpe em um ponto do organismo. E ela tem algumas não, ela só tem duas variantes, que é a dígito digital, que é quando você vai golpear a borda ungueal do dedo médio, que é o dedo que vai ficar em contato com o organismo que você quer percutir. Esse dedo vai ser o flexor e você vai não, o dedo que você vai golpear é que é o flexor. O que ficar na superfície, ele é o flexímetro. E aí você vai golpear esse dedo e você pode ouvir um som que ele é ou maciço, ou timpânico, ou claro pulmonar. O maciço é quando vocês estiverem percutindo numa região sem ar. E vai ter um som tipo de tampo de mesa, por assim dizer. Um exemplo é quando vocês estão percutindo, se vocês tentarem percutir no osso de vocês, na costela ou no fígado, vão sair sons maciços. O timpânico vai ser quando você está percutindo numa área com ar recoberta por membrana flexível. Aí o som vai ser parecido com o de uma caixa vazia, porque ele vai ser meio oco. Ele vocês vão ouvir mais quando vocês estiverem percutindo ali no abdômen e às vezes a pessoa está com gases. Aí você vai acabar escutando um som timpânico, porque ali tem ar naquela região. E o claro pulmonar, que ele já é um pouquinho mais difícil de você escutar. Você vai escutar ele quando você percutir na pleura, e ele é um som que ele vai depender muito da presença de ar nos alvéolos e nas demais estruturas pulmonares, mas é um som parecido com um colchão de mola. E tem essa na Maiara, não era para passar. Tem essa na imagem, é uma percussão específica, que é a percussão por piparote, que é para verificar se a pessoa está com ascite, que é o acúmulo de líquido na cavidade abdominal. Você vai posicionar uma mão no flanco, em um dos lados aqui na lateral do abdômen do paciente, e aí no outro você vai para a outra lateral e vai golpear. Se você sentir ondas na lateral que tá na mão que está encostada na lateral do paciente, né, é porque aquele paciente tem ali um acúmulo de líquido no abdômen. Pode passar agora. Tem a ausculta, que você vai auscultar pulmões, coração e abdômen, os pulmões para verificar os ruídos respiratórios, as bulhas no coração e os ruídos hidroaéreos no abdômen. A Maiara ela vai destrinchar mais para frente cada um deles. E também o olfato, ele não é realmente uma semiotécnica, mas a Eli Rose, ela apresentou para a gente essa tabelinha, que é com possíveis odores que vocês podem acabar sentindo, o local e a causa potencial. Por exemplo, odor de álcool na cavidade oral, a causa potencial pode ser a ingestão de álcool, esse é bem simples. Mas aí a amônia na urina, o cheiro de amônia na urina, ele pode indicar uma infecção do trato urinário ou insuficiência renal. Odor de fezes no vômito pode indicar, no vômito e na cavidade oral pode indicar obstrução intestinal e na área retal pode indicar incontinência fecal. A litose, que é o mau hálito na cavidade oral, geralmente a causa potencial é uma higiene bucal precária ou doença na gengiva. O hálito cetônico na cavidade oral, ele geralmente é indicativo de acidose diabética. E o que é que acontece nessa acidose diabética? Como a pessoa vai ter ali uma capacidade deficiente de absorção de insulina, a glicose ela vai aumentar muito no sangue. E aí o corpo, como a glicose não vai entrar nas células, por não estar conseguindo ser absorvida, o organismo ele vai começar a quebrar a gordura. E no meio dessa ação de quebrar a gordura, vai acabar produzindo alguns produtos cetônicos, que vão deixar o sangue mais ácido. E aí é aí que surge a acidose diabética.
E um odor doce ou pesado. Aí ele, Rose, dá essa descrição, odor doce e pesado, mas eu nunca senti, graças a Deus, para poder dizer exatamente. Mas ela diz que um odor doce e pesado em uma ferida exudativa, que é uma ferida que está com muita secreção, é indicativo de infecção por pseudomonas. Pode passar, Mayra. E aí, falando sobre o exame físico geral. Todos os professores, eles sempre vão indicar pra gente que o exame físico, ele é céfalo-caudal, então a gente começa na cabeça até os membros. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer no exame físico geral é ver a questão dos sinais vitais e avaliar a aparência geral do paciente, onde a gente vai ver a postura desse paciente, a marcha, a higiene dele, porque a gente sabe que uma higiene precária pode estar indicando algumas doenças, odor, que a Bia acabou de falar, pode estar indicando algumas doenças, e sinais de abuso, a gente tem que avaliar a pele. Quando a gente for avaliar os sinais vitais, que a gente pega no paciente, né, para ver a questão do pulso, para aferir a pressão, a gente pode ver a pele, se tem o turgor da pele, a hidratação da pele, se está escamada, se não está. E a gente tem para observar essa aparência geral do paciente. A gente vê se ele está com uma cara de dor, e enfim. E aí, o primeiro exame físico, que é o da cabeça, a gente vai analisar, né, no aspecto geral, formato, assimetria, se tem abalamentos ali. E aí, vamos para os olhos, que aí, se dependendo da queixa daquele paciente, a gente pode ver a questão da acuidade visual dele, o movimento dos olhos, posição e alinhamento das pupilas, da íris, as pálpebras e a conjuntiva, a gente sempre olha para ver se está a coloração dessa conjuntiva. E as pupilas, que as pupilas a gente pode ver, elas podem ser isocóricas, que são do mesmo tamanho, elas podem estar dilatadas, que é a midríase, ou elas podem estar muito diminuídas, que são a miose. E aí elas podem também estar unisocóricas, que são quando as pupilas estão em tamanho diferente. Uma está dilatada, a outra está constrida, enfim, elas vão estar diferentes. Normalmente, quando a gente vê um paciente com a pupila assim, ele tem alguma lesão neurológica. Na boca, a gente vai ver a língua, mucosa, a gengiva, os dentes, né, a dentição. O professor Cairon, ele cobra muito que a gente veja a dentição do paciente e a higiene bucal daquele paciente. No pescoço, vamos estar vendo a musculatura, se tem linfonodos ali palpáveis, a gente tem os linfonodos sublinguais. Cadê? Vocês estão vendo a setinha? Acho que sim, né? Os sublinguais, os cervicais e os auriculares. E aí a gente tem palpar também a tireoide para ver se tem alguma diminuição ou se tem um aumento nessa tireoide. No exame físico neurológico, a gente vai ver a questão do nível de consciência, se aquele paciente está alerta, se ele está consciente, orientado, se ele está cooperativo, confuso, agitado, sonolento, torporoso, em coma, se ele está comunicativo, se ele não está. E aí a gente tem dois parâmetros de orientação, que é o halo e autopsico. O halo é quando ele está orientado ali ao ano, ao mês, ao espaço que ele está. A gente sempre pergunta, ô, seu Francisco, você sabe que dia é hoje, que ano é hoje? Onde é que você está? E no auto é uma questão mais dele próprio, identificação, dele saber quem ele é, qual a profissão dele, quantos anos ele tem, se ele reconhece a família, se ele reconhece os amigos. E aí a gente usa muito a escala de Coma de Glasgow. A Ellie Rose não cobra tanto que a gente saiba decoradamente essa escala, mas a Roberta em semiologia ela cobra. Mas a gente precisa muito saber dessa escala de Coma de Glasgow. Aí a gente tem uns parâmetros, cada parâmetro vai ter sua pontuação na abertura ocular. Quando o paciente abre espontaneamente, é 4 pontos. Quando ele só abre após a gente chamar ele, após o estímulo sonoro, é 3 pontos. E após um toque, né, é 2 pontos. Ou se ele não abre de nenhuma forma, é 1 ponto. E aí a resposta verbal,
se ele está orientado, se ele está confuso, se ele fala palavras confusas, sons incompreensíveis, ou se ele está ausente. Aí os pontos é de 5 a 1. E a resposta motora, se ele obedece comandos. Seu Francisco, bota a mão na cabeça. Se ele obedece a esses comandos, se ele localiza a dor, né? Se a gente belisca ele localiza onde está aquela dor. Se ele tem uma flexão normal ou uma flexão anormal, extensão, ou se é ausente essa resposta motora. E aí, nessa questão dos pontos, quanto maior ponto, mais fisiológico aquele paciente está, e quanto menor o ponto, mais risco, né, de estar com lesão neurológica. E aí vamos ter a resposta pupilar, que se a gente vai pegar a lanterninha, vai cobrir um dos olhos e jogar a luz no outro olho. E aí a gente vai ver a resposta dessa pupila. E a gente faz isso bilateralmente, nos dois olhos. Se ele teve uma resposta bilateral, né, se a pupila dilatou e voltou ao normal com a luz, a gente não pontua nada, a gente não subtrai nenhum ponto. Porque na pupila, a gente faz subtrair dos pontos desses outros parâmetros. E aí, se em um dos olhos apenas que teve uma resposta, a gente subtrai 1 da soma total, ou se ele não teve nenhuma resposta, a gente subtrai 2. E aí, a gente tem os níveis de 13 a 15, quando a soma dá de 13 a 15 é um leve, uma gravidade TCE leve, de 12 a 9, moderado, e igual a 8 é grave. E a gente, aqui, né, essa informação de que igual a 8 ou menor, tem que ter a intubação orotraqueal, porque tem muito risco daquele paciente ter alguma disfunção respiratória. E aí, aqui no exame do tórax, a gente tem as linhas corpóreas, onde essa linha aqui, em cima do externo, a gente chama de linha external. Essa linha ao lado do externo é a linha paraexternal, e essa linha que fica no centro, pegando no meio da clavícula, passando pelo meio do peito aqui, é a hemiclavicular. Nas costas, a gente tem a linha escapular e a linha espinhal. E aqui no tórax, na lateral do tórax, a gente tem a linha axilar e a linha axilar anterior e a posterior. E aí a gente vai, no tórax, avaliar, inspecionar a simetria, os movimentos respiratórios, né, como tá esses movimentos do paciente, fazer a ausculta pulmonar e cardíaca. Em semiologia, vocês vão ver, não sei se já viram, mas vocês vão ver que também tem uns tipos de tórax que a gente pode estar identificando. Mas aí é a professora que vai aprofundar mais isso com vocês. E aí os focos da ausculta pulmonar. No tórax anterior, a gente vai começar aqui de cima, né? No primeiro espaço intercostal, que é logo abaixo a escápula, e a gente segue exatamente esse caminho, e a gente tem que fazer obrigatoriamente bilateralmente. Escuta de um lado, escuta do outro. Escuta de um lado, escuta do outro, para a gente ver se os dois lobos do pulmão, se os dois lados estão fisiológicos, estão de acordo. E aí, aqui atrás, da mesma forma, bilateralmente, começa de cima e vai descendo até embaixo. E aí, os sons da respiração normal. A gente tem murmúrios vesiculares, que é o som que a gente precisa ouvir. Ele está localizado ali na periferia dos pulmões, que é a movimentação de ar por vias aéreas menores. Vocês vão ver que é um som bem suave, de intensidade baixa. Aí a gente tem os brônquios vesiculares, que são entre as escápulas, tórax anterior, entre primeiro e segundo espaço intercostal. E a causa desse som é a movimentação do ar por vias aéreas maiores. E tem as bronquiais ou traqueais, que a gente escuta na traqueia, que é a movimentação do ar pela traqueia. E aí, lá
na evolução, a gente vai ter que anotar dessa forma. AP, MV, que é murmúrios vesiculares, presentes, negativos ou diminuídos. Gente, se vocês verem muitos erros ortográficos, é porque a gente fez esses slides aqui correndo, porque a gente não tinha tempo. Aí saiu muita coisa errada, de erros ortográficos, no caso. Sons da respiração patológicas. Aí a gente vai ver os sons estretores ou crepitações, que vai ser ouvidos lá na base dos pulmões. As causas são alvéolos não completamente aerados, como exemplos em fumantes. E as características desse som vai ser baixa a média intensidade, a gente vai ouvir ela na inspiração. Os roncos nascer na traqueia e maioria dos campos, que é a presença de líquido ou secreção no pulmão, que é muito comum a gente ver quando o paciente está gripado ou com alguma outra patologia, de aumento de líquido, essas coisas. E as características são que eles são ouvidos na inspiração e na expiração. Os sibilos, em todos os campos, é uma corrente de ar de vias aéreas estreitadas, vocês vão ouvir mesmo um assovio, e aí ele tem uma alta frequência, sons musicais, e é ouvido mais alto na expiração. No atrito pleural, a gente vai ouvir no campo, ela ela sempre, pelo menos nas provas que a gente já viu, na nossa e de outros, ela sempre cobrou essa questão dos sons patológicos. E aí, o atrito pleural, né? No campo lateral anterior, vai ser na lateral do tórax que a gente vai ouvir, e vai ser pela inflamação da pleura. A gente vai ouvir um som de fricção, e ele vai ser ouvido tanto na inspiração como na expiração. E aí, na anotação, a gente vai colocar AP, né, a ausculta pulmonar, murmúrios vesiculares presentes, se eles forem presentes, com roncos em bases bilaterais, porque a gente tem que ouvir nas duas bilateralmente, né? E se for só em um lado, a gente coloca em roncos em bases direita, do pulmão direito. Outra coisa... Não, vou falar mais na frente. E aí, o exame físico das mamas. A gente tem que ver, tem a inspeção, né, estática e dinâmica, como uma parada e fazendo movimentos na mama. E aí a gente vai fazer a palpação também para ver questão de massa, se tem abalamentos, enfim. E aí os movimentos de cima para baixo, em toda a mama, ou da parte exterior para o centro, né, para o mamilo. E de forma de espiral, em sentido horário. E aí a mama, ela é dividida em quadrante superior interno e externo, e quadrante inferior interno e externo. Já no exame físico do coração, a gente tem alguns outros focos, que ela também sempre cobra essa questão dos focos. O foco aórtico, ele é no segundo espaço intercostal direito, na linha paraesternal, na linha ao lado do externo. E sempre, né, ter o cuidado da gente fazer essas auscultas, tanto do pulmão como do coração, nos espaços intercostais, não em cima das costelas. A gente tem que palpar bem para sentir o espaço e colocar o esteto lá em cima. O foco pulmonar é o segundo espaço intercostal esquerdo, na linha paraesternal. O tricúspide é no quarto ou quinto espaço intercostal esquerdo, na linha IME. Eu acho que eu troquei. Trocou, amiga. O tricúspide é na linha paraesternal. Quando eu for mandar o slide para vocês, eu vou ajeitar direitinho para mandar, para vocês não se confundirem. O tricúspide, tá aqui a letrinha T, ele é na linha paraesternal, e o mitral, que é no quarto ou quinto espaço intercostal, na linha imiclavicular. Eu errei aqui, mas aí eu vou ajeitar para enviar para vocês direitinho. E aí vamos ter as bulhas cardíacas. A bulha 1 é o fechamento das válvulas mitral e tricúspide, vai significar que está iniciando a sístole
e vai coincidir com o PIN mais alto, grave alto que a gente vai ouvir, que é o TUM. A bulha 2 vai ser o fechamento das válvulas aorta e pulmonar e o início da diástole. A bulha 3 e a bulha 4, elas são patológicas. A bulha 3 é o enchimento do ventrículo e a bulha 4 é o som, vai ser um som de galope, que é a contração do átrio para aumentar o enchimento ventricular. E aí, na ausculta cardíaca, a gente faz AC, BNF, 2TRR, que é bulhas normofonéticas, 2 tempos rítmicos. E se não tiver rítmico, né, a gente coloca que não está rítmico o som. E aí, os sons patológicos que a gente vai ouvir na ausculta do coração, na ausculta cardíaca. Sopros e assobios, sopros ou assobios, né, que são fluxo sanguíneo turbulento, como regurgitamento, malformação das válvulas, ou aumento do fluxo sanguíneo, é muito comum em pacientes com insuficiência cardíaca. Galopes, que são sons adicionais na diástole, por dificuldade de enchimento ventricular, como exemplo, também na insuficiência cardíaca. E estadios, que são sons de clique, que é no caso da estenose das válvulas mitrais e aórticas, que é o estreitamento dessas válvulas. Aí agora, eu queria falar para vocês uma questão que a gente teve na prática, na ausculta tanto pulmonar como na escuta cardíaca, que a gente, aqui nos focos, principalmente nas mulheres, né, que quando elas têm uma mama muito grande, a gente tem que pegar essa mama, levantar para poder ouvir, fazer a ausculta do foco tricúspide mitral e fazer a ausculta na base dos pulmões. Então, assim, por mais que a gente fique com muita vergonha, porque a gente tem que fazer isso para poder fazer uma ausculta completa. Bem, gente, agora entrando na parte do abdômen, em exame físico, o que vocês vão inspecionar no abdômen, né, a partir, assim, somente na visão, é como está a circulação superficial desse abdômen, se ele não tem circulação colateral, que são aquelas veias dilatadas e bem visíveis no abdômen. Pois é, vocês têm que observar isso, observar a coloração da pele, se tem estrias, se tem alguma mancha hemorrágica, como é que está a distribuição de pelos, se tem abaulamentos, como é que é a cicatriz umbilical, se a pessoa fez cirurgia, se tem alguma ferida, estomia, enfim, o que vocês observarem que é fora do comum naquele abdômen, é preciso se atentar. E principalmente também, né, um foco importante, para caso vocês vejam movimentos que sejam visíveis de pulsação ou de peristaltismo, porque não é normal. De pulsação pode ser um indicativo de aneurisma, e se você vê peristaltismo visível, pode ser indicativo de obstrução intestinal. E aí embaixo tem as imagens de alguns tipos de abdômen. O plano, que é esse reto, nem sempre reto, tá, gente? Porque às vezes a gente vai ver abdômenes que tem um pouco de gordura abdominal e a gente não sabe se a gente classifica como plano ou, enfim, mas classifiquem como plano, porque, né, esse plano ele é tipo acaba sendo meio que um meio termo. O globoso, que, né, literalmente parece um globo, quando a pessoa tem mais gordura abdominal, ou se, né, caso ela tiver ali com um ascite, né, que é o acúmulo de líquido na cavidade abdominal, como eu falei para vocês. O abdômen escavado, que é muito comum em pessoas caquéticas, pessoas que já estão acamadas por muito tempo. E esse abdômen avental, que é quando tem muita gordura, e aí essa gordura acaba caindo para baixo. E a Eli Rose sempre fala que esse abdômen ele é péssimo para a cirurgia, cirurgias que ocorrem no abdômen, justamente porque corre o risco de acabar abrindo a ferida operatória por conta dessa projeção que o abdômen faz para baixo.
Pode passar, Mayara. E aí aqui são as divisões do abdômen. Eu coloquei essas duas imagens, que é a divisão do abdômen, tanto em quadrante, nos 4 quadrantes, como nos 9 quadrantes. E aí eu coloquei também que órgão tem, eu coloquei essas imagens que tem quais órgãos tem em cada quadrante, porque às vezes a gente pode ficar meio perdido, se perguntando quais órgãos que a gente vai encontrar ali. Aí eu já coloquei essas para facilitar para vocês. Mas quando é dividido em 4 quadrantes, a gente vai ter quadrante superior direito e esquerdo e quadrante inferior direito e esquerdo. Já quando nesses 9 quadrantes, no meio, para vocês lembrarem, no meio sempre vai ser gástrio, sempre vai terminar em gástrio. E o meio mesmo, o centro vai ser o meso, então vocês associem a meio, e em cima vai ser epigástrio e embaixo o hipogástrio. Aí em cima tem hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo, nas laterais, assim, no meio, flanco direito e flanco esquerdo, e embaixo aí tá a região inguinal, mas geralmente a gente vê fossa ilíaca direita e fossa ilíaca esquerda. E aí, ainda dentro do abdômen, a palpação, vocês vão fazer palpação superficial ou profunda, que nem a gente falou, né, nas semiotécnicas, para ver se tem alguma massa, se a pessoa está sentindo alguma dor. Percussão vai ser a dígito digital ou por piparote, que é aquela para saber se a pessoa tem acúmulo de líquido na cavidade abdominal. E a ausculta do abdômen, vocês podem fazer por quadrantes, né? Geralmente, é bom a gente fazer pelos quadrantes, esses que estão divididos em 4, porque pelos 9 quadrantes, ela demora um pouco, porque você tem que passar pelo menos 1 minuto em cada quadrante, para ver se tem ali os ruídos hidroaéreos, que são uns barulhinhos do estômago. É como se você estivesse escutando o seu estômago roncar, mas em um alto e bom som mesmo. E aí, os ruídos hidroaéreos, o normal vai ser escutar de 5 a 35 por minuto. Por isso que é bom você escutar por um pouco mais de tempo, né? Por 1 minuto em cada quadrante, porque às vezes vai ter quadrante que você não vai escutar nada e vai ter outros que você vai escutar, entendeu? Então, 1 minuto pelo menos para cada quadrante. Pode passar, Mayara. E aí tem a parte de exame físico da genitália. A Eli Rose não cobra muito. Na verdade, eu acho que ela nem cobrou na prova. Se teve alguma questão de exame físico da genitália, eu não lembro. E também não é uma coisa que vocês vão fazer muito na prática dos estágios. Acho que só quando vocês chegarem em passagem de sonda vesical e se acabarem passando, né, uma realmente nos estágios, porque na prática todos vocês vão treinar a passagem de sonda vesical, na prática em laboratório. Mas no estágio não é certeza, porque essas coisas, assim, são raras de aparecer. Mas, voltando aqui, o que vai ser observado na genitália feminina, na parte externa? O clitóris, os grandes e pequenos lábios, o orifício uretral, vagina, períneo e ânus. E na interna vai ser basicamente o canal vaginal e o colo do útero, que é o que vai ser observado, por exemplo, nos exames de Papa Nicolau, que vocês vão ver mais para frente, lá no 5º período, em saúde da mulher. E na genitália masculina, observar pênis, meato uretral, escroto e região inguinal. Pode passar, Mayara. E aqui são alguns extras, né? Coisas que vocês vão analisar dentro do exame físico, nos estágios principalmente. As pernas e os braços dessa pessoa, se ela tem acesso, se ela tem edema, se está usando gesso, se tem veias visíveis, se tem dor, se tem curativo, enfim. O que for de incomum nos membros, você vai observar. E aí, se atentar bastante para as siglas, tá?
Porque a partir desse período vocês vão ver sigla em tudo quanto é coisa. Para os membros superiores, a sigla é MMSS, e aí para especificar, MSD, membro superior direito, e MSE, membro superior esquerdo. MMII é membros inferiores, e aí MID vai ser membro inferior direito, MIE, membro inferior esquerdo. Fora as coisas que você observa, assim, no corpo do paciente, tem algumas coisas que só dá para saber perguntando para o paciente ou para o acompanhante, como, por exemplo, como tá as eliminações desse paciente, tanto xixi como cocô. Perguntar se a pessoa tá fazendo normalmente, se não tá constipado, se tá usando sonda. E aí você coloca lá, se tá tudo normal, você coloca que as eliminações estão fisiológicas, né, que tá dentro do normal fisiológico, e presentes, né, porque às vezes ela pode estar presente, mas sei lá, ela não tá fisiológica porque ele tem sangue na urina, ou a urina tá muito escura, entendeu? Então tem que se atentar a isso. Sono e repouso, perguntar, né, como é que se esse paciente descansou, se ele dormiu bem, enfim. E alimentação, né? Se ele não tiver com sonda nasogástrica, se ele estiver se alimentando bem, é só colocar alimentação VO, né? Que é via oral, bem aceita, né? Que ele tá aceitando bem. Porque às vezes vocês vão ver casos em que o paciente não quer comer a comida do hospital. Então, é alimentação via oral, não aceita, enfim. Tem essas especificações que vocês vão aprendendo ao longo dos estágios. Pode passar. E é isso, gente. Tem alguma dúvida? Esse é o momento de vocês tirarem as dúvidas de vocês. Em relação à ausculta abdominal, eu queria saber se a gente faz a ausculta dos 4 quadrantes ou dos 9 quadrantes? É como eu te disse, é mais fácil você fazer a dos 4 quadrantes, porque você tem que ficar ali naquela ausculta por pelo menos 1 minuto, para ter certeza de que você não vai escutar nenhum ruído hidroaéreo. Se você for fazer daquela de 9 quadrantes, você vai passar muito tempo naquele abdômen. Então, faz pela de 4 quadrantes que dá certo também.